Vamos lá para... Pra ele? Claro. Rodrigo Constantino. Vou mandar pro Constantino lá no... Sim. Tem todo mundo aí, Lá os na convidados Flórida. pro Pra Mion dar uma depois. alegria que ele deve estar triste hoje, né? Por que tá triste? Por causa da prisão, né? Se me Por que permite- triste? Não, Constantino porque- nunca tá Tava triste. descendo pau no É Bolsonaro. que é desqualificado, né? O Constantino Que isso? normalmente é desqualificado, Não né? fala assim. Principalmente pra falar do Queiroz, porque nunca leu essa de Queiroz também. Nunca leu, só eu que li. Então eu queria saber, Constantino, como é que você tá? Tá alegre, tá feliz? Tá triste, né, Constantino? Bom, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu aceito o presente aí, gostei do produto. Veja, a prisão do Queiroz, ela traz algumas reflexões interessantes, né? A primeira é o seguinte, o Vitor Brown já explicou hoje no programa direitinho, né? Aquela história toda que o COAF identificou movimentações suspeitas. A do Flávio Bolsonaro estava lá na rabeira da lista, né? Tem algumas ali com dezenas de vezes mais movimentação suspeita do que ele, mas só o caso dele continuou sendo investigado. Tem vários que foram abertas investigações, mas não deram em nada até agora. E verdade seja dita, a do Queiroz ainda não suscitou também denúncia formal. 2 anos de investigação, não temos uma denúncia formal e não se sabe sequer se ele era de fato um foragido, ou seja, se havia um mandado de prisão expedido. Então tudo isso leva a algumas questões. Agora, onde ele foi preso, né? Em Atibaia, que é a Veja piada só. pronta. É o Recanto. Fica o sítio lá do Lula, que não é do Lula. E Não é do amigo. na Tava no casa pedalinho. do advogado do Bolsonaro, tudo isso acende aí uma luz amarela enorme e a família deve muitas explicações. Então, não tem nada que passar pano, não tem nada que defender bandido ou político de estimação, isso não existe. Boa. Agora, tem sim que se cobrar, no mínimo, um senso de proporção ou coerência. Quer dizer, a gente não quer no Brasil lei seletiva, lei caolha, que só enxerga com um olho, né, com um viés ideológico. E tampouco a gente quer também perseguição política, o uso do aparato do Estado para perseguir, do ponto de vista político, quem está incomodando. Então, é preciso deixar muito claro isso, porque tem uma turma fazendo um discurso purista, né? Não, eu sou a favor de qualquer tipo de combate à corrupção, à impunidade, não tem que passar pano e tudo mais. Só que quando você vai ver, são pessoas que estão, sim, agindo de forma seletiva. Porque, veja, pela reação de muitos hoje, pela cobertura de parte da imprensa, né? A gente tem certeza que pegaram o Bin Laden e não o sujeito lá que não tem nem denúncia ainda de uma suspeita de rachadinha de movimentação de R$1 milhão. Então, que tem alguma coisa estranha no ar, que quando você analisa o conjunto da obra, né, as ações ilegais do Supremo Tribunal Federal, todo o cerco que vai se fechando ao presidente e ao governo, claro que fica a percepção legítima de que pode ser mais um capítulo de perseguição política. Isso não tem liberal que possa aplaudir. Agora, tem que investigar a fundo e, se for culpado, tem que punir. Acabou. Ô, Constantino, e o depósito do cheque para a mulher do Bolsonaro, para a primeira-dama Michele, aqui o Vitor Brown ele colocou aqui no programa. O que você acha disso e se pode chegar no presidente? Zuckerman, eu acho que é o seguinte, se fosse um caso só da rachadinha, que era a coisa mais comum do mundo e todo mundo fazia, se for a questão só da rachadinha do Flávio enquanto deputado, com a participação do Queiroz e companhia, eu acho muito estranho, de fato, que a família ou o próprio presidente não tenha ido para o pau e para o sacrifício do próprio filho, porque isso aí é um crime pequeno, menor, assumisse e pagasse por isso. Agora, tem essa questão de R$24 mil que foi depositado na conta da própria Michele, né? E a amizade de décadas com o próprio presidente. E o envolvimento, eventualmente, ali do Queiroz com milicianos e tudo mais. Então, tudo isso levanta a questão, sim, de que possa haver muito mais coisa por trás. E é essa a expectativa de muitos opositores do presidente, né? Porque se ficasse só nisso, realmente parece um negócio estranho a reação toda. Então, o que eu tenho dito e já digo há muito tempo aqui na Jovem Pan é que o Queiroz parece ser uma espécie de fio de alta tensão desencapado para a família, né? Porque não parece ficar restrito à questão da rachadinha. Se for só isso, é uma coisa incompreensível. Agora, veja, o Moro também saiu da forma que saiu. Aliás, o Moro quis acesso à história do Queiroz também e tudo. Antes ele dizia que não era nada com ele, né? Mas ele saiu atirando da forma que atirou, todo mundo criou uma expectativa de que fosse ter uma coisa escandalosa e naquela reunião mesmo que veio a público não teve nada disso. Então, de novo, pode ser apenas isso? Pode, né? Agora, tudo leva a crer
que havia ali uma rachadinha, pelo menos envolvendo o senador Flávio. E só uma correção, Muito é bem. ex-mulher do Bolsonaro, não a primeira Sim, dama. senhor. Sim, senhor. É bom corrigir. É mesmo, bom Zuzu. corrigir. É bom acho que corrigir. Acho que é bom. E o STF? Os caras deram uma carteirada lá, hein? Exatamente isso. Hã? Isso aí é muito Só uma feio. carteirada, hein? Carteirada bonita. Exatamente. Você sabe com quem está mexendo, senhor Rodrigo Constantino? Ixi, Cuidado aí, hein, ixi. Constantino. O careca vai bater aí, hein, porra. Careca Voldemort. vai vir aqui, Careca- vai vir- Vai vir de skate. Careca nessa tá casa. mandando mais que os czar É, da Rússia. Exatamente. O Voldemort. Se o Careca vier aqui bater aqui em casa, pelo menos que ele traga, para economizar o frete para o Emílio, que ele traga os produtos aí da barra. Trazer um El Capitano pro... A verdade é a seguinte, o Supremo Tribunal Federal tá na linguagem que a nossa colega da Jovem Pan e minha colega de bancada, Thaís Oyama, usou, lavando a lei. É um inquérito que começou ilegal, é um inquérito que não tem sustentação, o negócio fala de fake news, e o que o Alexandre de Moraes leu lá são ameaças de uma advogada do Sul, tudo que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ameaçado todos são, vários são, jornalistas são, presidente deputados são, e nem por isso abre inquérito ilegal para investigar, julgar, punir, que nenhum Supremo fez. O voto do Barroso foi uma coisa assustadora do ponto de vista jurídico. Ele disse basicamente que os fins justificam os meios, que se a instituição está ameaçada na concepção deles e que não tem mais a ver com a sede, porque a internet, o STF abrange toda a internet, ou seja, todo o país, né? Pode fazer o que quiser, dane-se as formalidades, na palavra dele, né? Então vale tudo. O STF pode tudo, né? Então tá muito assustador isso aí, é temerário para as liberdades individuais, né? E o devido processo legal. Então nós estamos sim diante de um Supremo Tribunal Federal que vem rasgando a lei que deveria preservar. E isso é perigosíssimo, porque o Rui Barbosa, que o professor mal sabe quem é, já alertava que a pior ditadura de todas é a ditadura do judiciário. Não tem a quem recorrer. É a história de quem vigia o vigia. Então, estamos vivendo tempos perigosos. O deputado Marcel Van Hatten, do Partido Novo, com muita coragem, constatou que já vivemos numa ditadura do judiciário. E eu acho que é por aí mesmo. Eu acho que estão claramente perseguindo os bolsonaristas. Abriram, quebraram sigilo de deputados, ignorando a imunidade parlamentar, e tudo com base em pastel de vento. Quer dizer, ameaça a democracia, não tem nada disso. Mandaram a menina lá, que pode ser meio amalucada, mas que não tem crime nenhum, não é culpada por crime nenhum. Mandaram para penitenciária, junto com gente perigosa, gente que mata. Quer dizer, não faz nenhum sentido. Estão tentando intimidar todos aqueles que apoiam, de alguma maneira, o governo. Isso é grave. Muito bem. Muito bem. Mesmo porque, né, Constantino, ele coloca ali a ameaça, que é um crime, né? Você fazer a ameaça, mas ele meio junta com opinião, e é difícil você... Como é que o cara vai julgar a opinião dos outros? É complicado isso aí. É uma coisa difícil, é difícil. Fizeram o samba do crioulo doido ali, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O próprio Augusto Nunes, nosso colega também da Jovem Pan, ironizou no Pingos nos Is ontem, né, de que se é fake news, então a ameaça é falsa, porque o inquérito em questão trata de fake news, que aliás nem crime não está tipificado no Código Penal. Então tudo isso soa muito estranho e é abuso de poder. É abuso de poder arbitrário, ao arrepio da Constituição e da lei, e isso vindo de quem deveria ser o guardião da nossa Carta Magna é ainda mais assustador, né? Então, não há a menor dúvida de que o STF é um STF hoje em dia politizado, que tenta intimidar, e isso aí é muito perigoso. Ou seja, quando a gente vê os supostos liberais falando em nome de combate purista à impunidade e à corrupção, festejando como se tivessem pego o Bin Laden com esse negócio do Queiroz, e ao mesmo tempo fazendo vista grossa a essa ação do Supremo, que aliás o ministro Moro também não condena, ele tá tão ativo nas redes sociais, né? Tá meninão. Meninão, ele não faz um comentário sobre o Supremo. Por que será, né? Então o negócio tá dando bandeira, tá muito claro que há uma torcida hoje e uma articulação mesmo para derrubarem o presidente. Eu acho legítimo não gostar da gestão, eu acho legítimo querer cobrar que a investigação sobre o Queiroz e o Flávio vá até os finalmente, tudo isso é legítimo. É isso aí. O que soa estranho é o duplo padrão, é a hipocrisia, é o senso de proporção muito mal calibrado nessa história toda. Até porque o nosso amigo Rei Bianchi
foi investigado, bateram na porta dele 5 da manhã e para muita gente isso tá tudo bem, mas aí o presidente, quando fala sobre a charge que acusa ele de nazista, aí ele é um ditador e tá querendo censurar as pessoas, né? É 2 pesos, 2 medidas nesse caso aí. Exatamente, Morgado. Isso aí é uma coisa importante porque a história do Ricardo Noblat, do jornalista que usou a charge e tudo, ela veio no dia seguinte, né? Enquanto estava um bando de gente ali passando pano, fazendo vista grossa, ao uso da Lei de Segurança Nacional, que é um entulho autoritário, segundo todos os juristas, e condenavam isso porque achavam que o governo podia usar contra MST, esses movimentos sociais, eufemismo para invasores e tudo, né? Criminosos mesmo. E aí, no dia seguinte, a provocação vem do ministro da Justiça em relação à charge, usando também o mesmo princípio, né, de Lei de Segurança Nacional, e aí foi uma chiadeira tremenda nas redes sociais, ou seja, é de novo sempre o duplo padrão. A sensação que fica no Brasil é o seguinte: aos amigos da esquerda, do establishment, vale tudo, quebrar, se alinhar a torcida organizada de futebol com criminosos, a Antifa, a MST, e aos adversários, ou seja, a direita, a lei. E a lei, muitas vezes, arbitrária e mal interpretada. A dura lei. Ô, Constantino, eu quero fazer uma pergunta para você, porque... Professor? Exatamente, porque você vai concordar comigo no futuro ainda, Constantino. Eu tô falando, porra. Mas o negócio é o seguinte, eu quero fazer uma pergunta porque ninguém está dando a devida atenção a essa coisa do Supremo, tá certo? E na Venezuela começou exatamente assim, começou com a Suprema Corte dominando tudo. Eu queria saber o que você acha disso, porque quem sabe podemos virar uma Venezuela, tá certo? Zé, professor. Pois é, veja, quando o Roosevelt, no pós-depressão, partiu ali para o New Deal, né, suspenderam habeas corpus, prendiam comerciantes que ousavam reduzir preços, né, eram presos, tiveram casos que foram parar na Suprema Corte, e tudo ali no New Deal era muito anticonstitucional. O que o Roosevelt, que foi o presidente mais autoritário que flertou com o fascismo nos Estados Unidos, de fato fez? Ele tentou aumentar o número de juízes para poder diluir os opositores e, com isso, passar a boiada anticonstitucional. Foi o que fez o Chávez, socialista, na Venezuela. Então, é muito perigoso essa turma que quer usar a Corte Suprema para legislar e de forma ativista, porque perde nas urnas e quer levar no tapetão. Então, isso aí é muito grave, sim. Quando a figura que eu venho chamando carinhosamente de Supremo Pavão Ativista, né, que se considera um ungido, um jacobino revolucionário que habita uma torre de marfim, onde é iluminado pelo sol da razão e vem trazer essa luz a nós bárbaros, que obviamente é o Barrosão. Quando ele quer legislar, quando ele quer fazer ativismo, em vez de preservar o que está escrito na lei, que é o papel dele, isso tudo é muito assustador. Porque quem é que vai frear esse troço? Ele vai querer legislar sobre tudo daqui a pouco. E já tem feito sobre um monte de causa em relação ao costume. Então é perigoso, e o Supremo Tribunal Federal, quando age ao arrepio da lei, nós não temos muito a quem recorrer. Sim. É essa angústia que está na cabeça de milhões de patriotas hoje. Mas quando o cara sente, né, que o juiz sentiu que tá fraco o executivo, Exatamente. Não tá trabalhando bem, junto com os deputados Sim. lá, eles crescem o olho. Abriu a brecha, vai. Abre a brecha e vai. E o Roosevelt foi o melhor presidente, tá? Mais uma vez o senhor está errado. Esse é o outro professor. Não, e essa novela, hein? E essa novela, como é que vai acabar, hein, Constantino? Complicado, né, meu? Complicado, né? Do Supremo e da história do... esse negócio que, puta, não vai, o governo não governa. Fez aquela ameaça. Fica ameaça agora, fica tudo parado, cara. Economia parada, a economia também. Saúde, um caos. Diz que o Guedes vem com um plano aí, né? Privatização. A turma do Guedes continua trabalhando a todo vapor, né? Sim. E é um pessoal muito bom e muito sério. Agora, de fato, o governo não consegue. Tem várias reformas que já estão lá no Congresso e não andam, né? E é verdade isso aí. Dá uma angústia que é o seguinte... O que fazer? Aí alguns bolsonaristas proeminentes e próximos do presidente, como o caso do deputado Hélio Lopes e tudo, eles tuitaram, né? Vamos lembrar ali, quando teve essa operação toda que, inclusive, quebrou sigilo de deputados bolsonaristas e tudo, eles tuitaram de madrugada, né?
que alguma coisa ia acontecer, tic-tac. Ninguém dormiu, né? Eu, inclusive, né? 3 horas da manhã tava eu tomando uísque, fumando meu Marlboro na varanda. Todo mundo ficou à espera de alguma coisa. Agora, veja, a esperança de que possa ser alguma coisa tipo artigo 142, isso é muito assustador, porque ninguém quer tanque na rua, ninguém quer partir para isso. Então, a expectativa que fica, e o presidente foi claro em falar isso no texto dele lá, e depois na saidinha, é a saída pela lei. Agora, tem poucos recursos. Um deles é o seguinte: impeachment de ministro do Supremo. Tem que acontecer, pelo menos, para pacificar um pouquinho esse país. Senão é descrédito total do Supremo. Agora, isso depende de quê? Do Senado e do Alcolumbre. Quem é que vai fazer isso? Aí que tá. Aí, Emílio. Aí que tá. Aí passa pro Vai, né? Senado, não vai, Constantino. Não vai, Constantino. Não vai. Porque o esquema é claro. A oposição vai lá, teu careca. Sim. Careca chamegou, meu amigo. Ninguém discute. Exatamente. Chamegou, veio aqui na pandemia. Na Sim, própria foi lá. pandemia. Foi lá, assinou, Quer dane-se. saber? O Bolsonaro é o que menos tá mandando. Sim. Mas tá ameaçando. Aí ele fica lá, Bravata. aí fala da corda, fala do Ah. negócio, mas não sai do Não faz negócio. nada. Exatamente. Aliás, Emílio, é curioso que para quem mandava tanto e tinha tanta ingerência e interferência na Polícia Federal, o Bolsonaro é, no mínimo, muito incompetente, né? Porque como a polícia vai contra os seus aliados, né? Então, Impressionante. esse Ficou caso- claro que quem de fato manda na Polícia Federal não é o Bolsonaro. Esse caso do Queiroz é justamente esse que se fala, porra, se Exatamente. foi feito foi- tudo aquilo, se falou tudo aquilo, como é que agora pegaram o Queiroz? Porque eu não tô interferindo em nada, porra. Ah, não sei. A É, gente não sei o quê. sabe, a gente não Sabe, sabe. Você É tá uma achando que é novela. boi de piranha, meu filho, porra? É uma série O que da a gente- Netflix. O que a gente sabe é que tá uma bagunça, né? Tá É. tudo. Sim. Assim, Deus dará. Deus tem dará. que acreditar que Deus vai ajudar. Porque Eu se avisei. depender dos outros, a economia não sai do vai, lugar. né? A saúde a gente só piora. Sim. Enfim, a gente tá Vai, desgovernado. Estão esperando 2022, É. cara. Sim. É. E nós estamos em 2000 e... Que ano? 2020. 2020. Ano de candidato. Até porque se não for um golpe muito escancarado, que é pelo TSE, a história da chapa do Mourão e do Bolsonaro, que é uma coisa ridícula aquilo que está acontecendo cá entre nós, o negócio de um grupo de mulher, não sei, é um negócio ridículo, né? Agora, se não for por ali, a turma esquece que se derrubarem o Bolsonaro com base em cabelo em ovo, em picuinha, quem entra é o Mourão, e a dia, esquerda bom morre dia. com medo do Mourão, né? É. Complicado. Bom, vamos torcer, né? Ultimamente a gente Nós só estamos aqui torce. torcendo pelo país, né? Exatamente. Infelizmente, tem muita gente que só está de olho no seu próprio interesse e no poder. É o poder que move essa gente. É, Repare bem. poder é complicado. Pare bem. É. Obrigado pela sua participação, viu, Constantino? Valeu. Um abração pra você. Tomar um uísque Valeu. junto. Agora a gente não pode mais entrar nos Estados Unidos, não pode entrar mais em país nenhum. Só em São Vicente. Nem no Paraguai. Só em São Vicente. São Nem Vicente. no Vai lá na Paraguai. biquinha em São Vicente e pega um coco já. Passar as férias na Ilha Porchá. Isso. Pula de asa delta, é Isso bom, aí. é bom. É isso Nossa, aí. gente. Muito Ilha bem. Porchá, adoro a Ilha Porchá. Piada. Piada. Nossa, gente. Muito bem. Vamos fazer o break?